O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Escolher ao Meu Superpoder, o meu podcast semanal na plataforma Spotify e também no YouTube. Então, obrigada por estarem desse lado mais uma semana para conversarmos um pouco sobre estes temas tão importantes para nós mulheres e que tanto nos dizem, desde sair do piloto automático, abrandar, ganhar clareza, valores, limites, organização, mas também desenvolvimento e evolução pessoal e por aí fora. Então, esta semana escolhi para falar convosco aqui no podcast o tema dos limites. Porque considero que os limites, que é algo que parece muito simples, mas é uma das coisas mais difíceis para nós mulheres. Nós temos mesmo muita dificuldade em colocar limites e, acima de tudo, em fazê-los cumprir. Mas também acredito que os limites são uma forma silenciosa de nós podermos cuidar de nós, porque a verdade é que muitas de nós crescemos a acreditar que ser uma boa mulher ou que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, por aí fora, é estar sempre disponível. Disponível para ajudar, disponível para resolver, disponível para aguentar e sem nos percebermos. E sem percebermos, passamos anos a viver neste padrão, a dizer muitas vezes sim, quando queríamos dizer não, a aceitar mais tarefas do que conseguimos, na verdade, suportar e a colocar sempre os outros à frente de nós. Até que chega o momento em que o corpo começa a falar, não é? Eu já falei disso há dois ou três episódios atrás, onde falei exatamente da importância de escutarmos os sinais do corpo e da mente. Aliás, é o tema de março na Academia de Mulheres em Evolução, porque é mesmo muito importante. Porque o nosso corpo começa a falar. E começa a falar através de cansaço constante, a irritação, a falta de paciência, aquela sensação de estar sempre em esforço. E muitas vezes o problema, quer dizer, na maior parte das vezes, se não sempre, não é falta de organização, é falta de limite. E há muitas mulheres que ainda procuram sempre mais organização, mais. E algo que eu tento trazer e debater cada vez mais é que nós tentamos começar pelo fim, que é a organização. É necessário fazer muitas coisas antes de lá chegar, porque senão nós até podemos organizar, mas não vamos conseguir manter esta organização. Então, hoje trago uma dessas coisas que são os limites. Não é a principal ou a mais importante, é uma das, porque também não acredito que basta fazer uma coisa, às vezes é preciso fazer aqui um conjunto de mini coisas. Eu sou muito defensora, não é, destas mini ações, destas coisas, pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, pequenas alterações, não é preciso mudar a vida toda. E sou muito defensora nisso e acredito que isso muitas vezes faz totalmente a diferença. Nós andamos à procura de mudanças grandes, enormes, e às vezes basta mudar pequenas coisas para começarmos a ter resultados, para começarmos também a sentir-nos melhor, por aí fora. Então, mas antes de tudo, vamos começar por aquela definição do que são, afinal, os limites. E basicamente, limites são fronteiras, linhas invisíveis. São linhas que definem até onde vais, o que aceitas, o que é que já não é saudável para ti. Servem também para proteger várias coisas muito importantes, mas três, eu diria três, para proteger o nosso tempo, a nossa energia e o nosso bem-estar emocional. Tempo, energia e bem-estar emocional, que são coisas fundamentais para nós nos sentirmos vivas, para nós nos sentirmos realizadas, para nós conseguirmos colocar em prática aquilo que temos que fazer, mas também aproveitar e desfrutar da vida. E eu falo também cada vez mais disso, porque à medida que o tempo passa e que os dias passam e que os meses e tudo mais, eu tenho mesmo esta sensação que nós precisamos de aproveitar e desfrutar mais das pequenas coisas do dia a dia. Não é só romantizar por romantizar, é efetivamente simplificar a nossa vida para que a gente consiga desfrutar ainda mais do dia a dia. Porque sem limites, qualquer coisa, qualquer pessoa entra na nossa agenda, na nossa energia e na nossa vida. E com limites, nós começamos a escolher com mais intenção. Os limites são, sem dúvida, algo que eu considero fundamental e que nós falamos, quer na Academia de Mulheres da Evolução, mas também no programa Evoluir com Leveza. Aliás, temos uma aula inteira dedicada a limites no programa Evoluir com Leveza, um programa que 6 semanas que passa pela totalidade do meu método leve, e um dos pontos fundamentais são os limites. Mas porquê que ainda
é tão difícil para nós mulheres definirmos limites, não é? E lá está. Nós até os definimos, ok, e se calhar a expressão não é correta, não é tão difícil para nós mulheres definirmos, nós até definimos, mas a nossa maior dificuldade vem no cumprimento dos mesmos, porque nós aprendemos desde muito cedo, e às vezes através do exemplo das outras mulheres, das mulheres que nos educaram, das mulheres com quem nós vivemos e que vimos ao longo da nossa vida, nós aprendemos desde muito cedo que às vezes colocar limites pode significar desiludir alguém, pode parecer egoísta, pode criar conflito ou então não corresponder às expectativas. E a verdade é que isto pode acontecer. Nós não vamos sempre conseguir agradar a todos. Há pessoas que vão achar que o nosso autocuidado e a nossa priorização pessoal pode ser egoísmo. Podem criar conflitos, porque quem está do outro lado pode não receber da melhor forma, ou então até defraudarmos as expectativas alheias. E como isto acontece, nós acabamos por escolher o caminho mais fácil naquele momento, que é ceder. Cedemos a mais uma tarefa, a mais um favor, a mais uma responsabilidade, e isto vai-se acumulando, não é? São pequenas cedências, parece que são muito pequeninas, mas acumulam-se, 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 e um dia nós percebemos que estamos a viver uma vida cheia, uma vida que é muito cheia, mas que não é necessariamente alinhada com quem nós somos, com quem nós queremos ser, com o legado que queremos deixar aos nossos filhos. E então, também quero que penses numa coisa: colocar limites não vai afastar as pessoas certas. As pessoas que realmente são importantes e que te respeitam e te aceitam na tua totalidade, elas não se vão afastar porque tu colocaste limites. Os limites afastam apenas aquilo que vive da tua falta de limites, não é? Ou seja, nós já vamos afastar pessoas, situações e coisas que se aproveitam, e aqui entre aspas, obviamente, da nossa falta de limites. E quando nós começamos a respeitar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso espaço, nós também ensinamos os outros a fazer o mesmo. E isto muda completamente a forma como tu te relacionas com o trabalho, com a família, com o mundo, com os outros em geral. Ou seja, quando nós começamos a respeitar o nosso próprio tempo, a nossa própria energia e o nosso espaço, nós também, através do nosso exemplo, nós ensinamos os outros a fazer o mesmo. E isto muda tudo. Por isso é que eu digo, o mais importante não é aquilo que nós dizemos, é aquilo que nós fazemos todos os dias. É desta forma que nós passamos legado aos nossos filhos, é desta forma que nós transmitimos valores e é a fazer as coisas, não a dizer. Então, vamos falar aqui ainda um pouquinho de alguns exemplos simples do dia a dia. E porque a realidade é que os limites também não precisam de ser dramáticos. E era aquilo que eu dizia anteriormente, na maioria das vezes eles são pequenos gestos cirúrgicos, no sítio certo, não é? Como nos diz o minimalismo, focados no que é essencial. Por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos. Não responder a mensagens de trabalho fora do horário. Nós temos um horário de trabalho e muitas vezes nós deixamos que o trabalho entre na nossa vida e que tome conta de tudo. Então, um dos limites pode ser não responder a e-mails e mensagens de trabalho fora do horário. Outra coisa também simples, cirúrgica, é não aceitar tarefas que não são da minha responsabilidade. E com isto aprender a dizer, hoje não consigo, agora não é o melhor momento. A verdade é que nós temos que aos poucos aprender a fazer, a criar estes limites cirúrgicos, porque senão nós vamos estar sempre disponíveis, nós vamos estar sempre, os outros vão estar sempre muito dependentes de nós e dependentes da nossa boa vontade. E a realidade é que nós temos que começar cada vez mais a respeitar o nosso tempo, a nossa energia e o nosso espaço. E os limites podem ser coisas muito simples, cirúrgicas, como eu digo. Portanto, os limites também não são uma forma de controlar os outros, são uma forma de autorresponsabilização, não é? De nós nos responsabilizarmos por nós, não porque
vamos controlar o que os outros nos pedem, mas porque nós podemos decidir o que aceitas. Por isso, quando eu digo muitas vezes, nós não somos as vítimas disto tudo, nós temos poder e mais poder que aquilo que achamos. Claro que podemos, lá está, como eu disse anteriormente, criar, desiludir outras pessoas, criar alguns conflitos, ou até parecer egoísmo, ou não corresponder, ou egoístas, ou não responder às expectativas, mas está tudo certo. Não é? Está tudo certo, porque nós andamos durante anos a fazer exatamente o oposto. Não desiludíamos os outros, mas desiludíamos a nós. Não respeitávamos, não é? Respeitávamos, não criávamos conflitos, mas andávamos em conflito interno. Não cuidávamos de nós, não parecíamos egoístas, mas também não cuidávamos de nós. Então, nós andámos anos a enganar a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmas. Então, é importante cada vez mais nós decidirmos que temos que colocar limites cirúrgicos, não é? Limites daqueles gigantes, às vezes é preciso, mas não é por aí o caminho, numa fase inicial ou para quem está neste momento à procura de uma vida mais calma, mais serena, são limites cirúrgicos e, acima de tudo, esta autorresponsabilização que é fundamental. E nós continuamos com dificuldades em colocar limites e muitas vezes não tem a ver com falta de força, falta de caráter, ou querer agradar aos outros, mas sim muitas vezes falta de clareza, e a clareza também é um dos pilares que eu defendo. O segundo do método LEV é escolher o essencial, portanto, com clareza, ou através da simplificação, através da criação de limites, de valores, por aí fora, mas quando nós sabemos o que é realmente importante para nós, os nossos valores, as nossas prioridades, o nosso ritmo, os nossos limites, fica muito mais fácil perceber o que é que cabe na nossa vida e o que é que já não cabe. Entendem? Quando nós sabemos exatamente o que é importante para nós, valores, prioridades, limites, fica muito mais fácil perceber o que é que cabe e o que é que não cabe. E deixar ir com calma, dizendo aquelas frases cirúrgicas e importantes de agora não posso, isso não é para mim, desculpa, mas não vou conseguir. Dizer não sem medo, porque para querer agradar aos outros, não é? Para não iludir ninguém, para não parecer egoísta, para continuar a corresponder às expectativas ou para evitar conflitos, nós continuamos a negligenciar a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. E isto tudo parece clichês que nós vemos pela internet fora, mas aí dentro de vocês, eu tenho a certeza que isto já vos aconteceu e vai continuar a acontecer se vocês não agirem de uma forma diferente. Então, essa clareza que eu falo é essencial alcançá-la, é essencial encontrá-la e ela está aí dentro. Ela está aí dentro. Agora, é preciso que ela fale mais alto que tudo o resto, está bem? Deixo-te assim uma pergunta para finalizar aqui a nossa conversa. Eu agora também estou a tentar que as nossas conversas aqui sejam um pouco mais curtas, até porque sinto que quando os podcasts são muito grandes, a gente também desfoca-se um bocado e às vezes é preciso ir ali ao straight to the point, não é? Ir ali ao ponto. E deixo-vos aqui uma pergunta para pensares, que é: onde na tua vida estás constantemente a ultrapassar os teus próprios limites? É no teu trabalho, é com a tua família, é na quantidade de responsabilidades e tarefas que assumes, ou é na forma como te exiges mais do que qualquer outra pessoa? Importante, não é? Perceber isto, porque quando nós também temos esta clareza de onde é que eu estou constantemente a ultrapassar os meus próprios limites, é mais fácil de agir cirurgicamente, através de criação de mini limites que que podem às vezes mudar a nossa realidade por completo. Então, viver com limites não significa viver no mundo das fadas ou viver afastada do mundo, significa, acima de tudo, viver alinhada com quem nós somos, contigo mesma. Com mais espaço, com mais respeito por ti, com mais leveza e muitas vezes tudo começa com um pequeno não, mas que na verdade ele é um grande sim a ti, desse lado. Um beijinho grande e vemo-nos para a semana.